Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo. Separei um trechinho aí da mídia esportiva trazendo as últimas atualizações do São Paulo tricolor, que entra em campo logo mais contra aí o Botafogo, disputando vaga na Libertadores. Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Agora é hora de mais Conmebol Libertadores aqui no Sport Center. A gente chama novamente a Mariana Spinelli e o Eugênio Leal, que estão no Rio de Janeiro, onde tudo acontece nessa semana, especialmente no dia de hoje, não é, Mari? Com dois grandes clássicos, começando aí por esse que vocês acompanham de perto, Botafogo e São Paulo, Mari. É isso, Bruno. Vamos só recapitular aqui pro torcedor, né? Porque é um dia muito especial no Rio de Janeiro, é uma semana muito especial, né? Tanto com o evento musical, mas com os jogos envolvendo 4 equipes brasileiras. Então tem muita torcida, muita rivalidade, existe também uma preocupação, uma cautela. Então, repetindo, aqui no Newton Santos, 3 horas antes, tudo fechado. Só entra quem tem ingresso, exatamente para separar esse perímetro. Pela primeira vez, os policiais que usam aquelas câmeras, né, corporais, vai ter um software ali, Eugênio, que vai ter reconhecimento facial. Mais de 1.800 policiais militares espalhados aí em toda essa operação para a condução só do futebol. Um metrô aberto até mais tarde. Então tá tudo mobilizado do lado de fora para tentar controlar. Dentro de campo, Eugênio, aí a gente vai começar a desenhar um pouquinho mais sobre Botafogo e São Paulo. Acho que o Botafogo com menos questões da parte da escalação, do time titular, um ataque muito potente. Do lado do São Paulo, aí talvez poderemos ter algumas mexidas do lado do Zubeldia. Vamos fazer o seguinte, a gente ouve personagens, então, primeiramente, para aí a gente começar a descer para o campo e bola, e eu quero ouvir o Eugênio Leal, tá? Então a gente começa com o Marlon Freitas e também com o Rafael falando aqui no Sport Center. A expectativa boa, é um grande jogo, é um adversário muito difícil, mas a gente está bem preparado para poder fazer um grande jogo na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Acredito que vai ser um grande jogo, se preparar bem para a gente desempenhar bem, colocar o nosso ritmo de jogo, impor o nosso ritmo, que é um ritmo muito forte, jogando em casa, e construir um resultado positivo nesses primeiros 90 minutos. Esse é um jogo muito difícil, a gente conta com o apoio do torcedor durante os 90 minutos dessa partida, para a gente construir um grande resultado. Um grande confronto, o Botafogo tem um grande time também, vem muito bem treinado, trabalhado, tem feito grandes atuações. Tivemos aí uma boa preparação e estamos aí na expectativa muito boa de ir no Rio, fazer um grande trabalho, fazer um grande jogo novamente, com muita intensidade, muita dedicação e levar alegria e quem sabe aí buscar um resultado positivo aí para o jogo da ida aí da Libertadores. E a gente tem que fazer o nosso melhor e a gente tem que buscar nesses 180 minutos aí a nossa melhor versão para buscar essa classificação. Sobe a tela, então, para a gente dar uma olhada nos últimos 10 jogos entre Botafogo e São Paulo. O Botafogo com 4 vitórias, 3 empates e o São Paulo com 3 vitórias. Então a gente olha ali pro lado do Botafogo com esses 7 jogos aí com uma certa vantagem, do lado do São Paulo ali com 6 jogos, somando os empates e as vitórias também do lado tricolor. É que a gente pega um retrospecto, Eugênio, mas no fim das contas a gente também fala muito sobre momento. Se o Botafogo tem a vantagem nesse retrospecto, o Botafogo tem uma vantagem pelo momento que vive nessa temporada, talvez a temporada passada, mas especialmente dessa temporada, né? Sim, especialmente dessa temporada, o momento é muito positivo, vale sempre reafirmar, né? O time é o líder do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória difícil. Sobre o Corinthians, a gente viu o que o Corinthians fez ontem, né? Uma vitória muito comemorada aqui no último sábado, e está vivo. Tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, mas a passagem pelo Palmeiras nessa mesma Libertadores dá muita confiança, transforma o Botafogo num candidato mais forte ao título. Ele já é visto por outros como um time muito forte. Claro que isso é consequência do trabalho que está sendo feito dentro de campo, do investimento,
dos jogadores com muito potencial, inclusive para jogar em exterior, que hoje já atuam no Botafogo. Desde 2020 o São Paulo não ganha do Botafogo. E a gente sabe que a missão, vamos quebrar esse tabu. No Newton Santos, numa noite de Libertadores contra o Botafogo, não é das missões mais tranquilas, né? E eu acho que tem um jogo especial nesse retrospecto aí que a gente está falando de Botafogo e São Paulo recente, que é um jogo aqui, primeiro jogo do Newton Santos com o gramado sintético. Estreia do Campeonato Brasileiro do ano passado. Botafogo vinha muito desacreditado. O Luiz Castro, que aliás perdeu o emprego lá na Arábia Saudita, né? Ele era um técnico aqui que as pessoas pediam a cabeça dele. Tinha feito um Campeonato Carioca ruim, foi jogar Copa Rio e tal. E naquele jogo com o São Paulo, o Botafogo vence e começa a mostrar o que seria o Botafogo daquele primeiro turno fantástico do ano passado. O primeiro turno foi fantástico. A coisa degringolou na segunda etapa do campeonato. E acho que esse jogo é muito marcante para fazer assim, um marco de um novo Botafogo dali, que ali assume de fato a SAF, ali começa a ser o Botafogo com uma cara nova. E foi contra o São Paulo, que chegou como favorito naquele jogo e o Botafogo venceu. Eu acho que passa muito por isso também, por esse momento que é um crescimento do clube. É um Botafogo com a SAF que mudou de patamar. Eu vou chamar para o nosso papo também o Rafa Marques, que está lá do Maracanã, mas obviamente todo mundo aqui mobilizado para essa noite especial de Libertadores. Ô Rafa, o Eugênio lembra aqui, né, desse caminho do Botafogo na Libertadores e obviamente tirar o Palmeiras com todo o contexto do Palmeiras e dessa rivalidade recente tem um peso muito grande. Se o Botafogo repetir o que ele fez contra o Palmeiras, o que a gente vai encontrar nessa noite no Newton Santos? Se for exatamente o mesmo comportamento, o futebol não tem essa relação direta, né? Mário, Eugênio, Bruno, amigos. A gente sabe que cada jogo tem a sua natureza, a sua própria história. Mas se o Botafogo repetir a atitude, a intensidade, a estratégia, acho que a gente vai ver um jogo ataque contra defesa na maior parte do tempo, né? O São Paulo tem capacidade para jogar, tem repertório para jogar, mas a tendência é ser sufocado por esse Botafogo intenso, com as projeções do Marlon Freitas por dentro, a movimentação do Almada, o Savarino e o Luiz Henrique pelos lados. Acho que vai ser um Botafogo muito presente ofensivamente, se nós tivermos realmente como parâmetro o jogo entre Botafogo e Palmeiras na etapa anterior da Conmebol Libertadores. Vocês estão falando sobre Botafogo, né, a comparação com o ano passado, e é impressionante como, a exceção do fato do Botafogo este ano ser um time que acaba sofrendo mais gols em média que o do ano passado, ainda nas mãos do Luiz Castro. Na época, o técnico português montou o time com uma linha defensiva bem baixa, ensinou os jogadores a fazer essa marcação muito bem feita. Talvez só nesse aspecto o Botafogo do Arthur Jorge não seja melhor que o do Luiz Castro. Em todos os outros, ele é melhor. Em termos de construção, qualidade, números ofensivos, compactação. E isso é trabalho. Muito torcedor não achava possível uma temporada como a do ano passado. A desse ano não é como a do ano passado. Ainda é melhor para o Botafogo. Ô Bruno, e a gente lembra que depois do jogo contra o Atlético, o Caleri fala ali do lado do São Paulo também que resta a Libertadores para a temporada do tricolor paulista. E aí a gente está valorizando tanto esse lado do Botafogo, e aí começa a pensar qual que pode ser uma estratégia pro São Paulo, porque ele tem que sair do Newton Santos. Eu acho que mais do que pensar em vantagem ou qualquer coisa, é sair vivo aqui com o resultado e tentar fazer dentro da casa dele, conseguir a classificação. Mas o que a gente pensa de um antídoto pro Botafogo jogando aqui no Rio de Janeiro? Porque aí tem algumas, não é, Mari? É isso que o São Paulino espera. Tem talvez algumas mudanças, como o Edu já contava pra gente, da entrada do William Gomes, mas, claro, isso mexe com o setor ofensivo da equipe. Agora, contra o Cruzeiro, o Beldia já mostrou uma linha defensiva de até 5 jogadores. Por aí, Dona? É uma alternativa pro jogo. O time se comportou bem, era uma equipe muito modificada, né, também. Um 3-4-3, se defendendo com 5. Eu acho que o Botafogo vai pisar no acelerador, mas quando a gente fala do São Paulo dos Beldia, é uma equipe que gosta de ter a posse de bola. E que se defende bem. Se defende bem. O problema do São Paulo nas últimas partidas estava sendo a ausência de criatividade, né? Marcando poucos gols. Nos últimos 4 jogos só marcou gol contra o Cruzeiro. A modificação para você colocar o William Gomes e trazer o Lucas para jogar por dentro, acho que pode favorecer um time mais criativo. Ele fica mais confortável por ali. Uma combinação ali com o Caleri na frente. O Caleri é um jogador que se movimenta muito, é um jogador que está acostumado a partidas dessa dimensão. E o William pode ser uma alternativa importante também para o enfrentamento e para puxar contra-ataque. Só que o Botafogo, em algumas partidas,
é que o Botafogo é um time muito completo, né? Ele se sente desconfortável quando a equipe adversária consegue trabalhar e segurar um pouco mais essa posse de bola. Foi assim no segundo tempo contra o Corinthians. Foi assim, teve uma dificuldade muito grande no jogo contra o Cruzeiro, lembra? O Cruzeiro 3-0. venceu o Botafogo? Verdade. Então, verdade. assim, se o São Paulo for hoje pro Nilton Santos só para jogar fechado, Não é a melhor estratégia. não acho que é a melhor estratégia. Acho que o São Paulo vai precisar também ter essa qualidade com a posse de bola. O Botafogo, às vezes, ele fica um pouco desconfortável nesse sentido. Não dá para você só pensar no trunfo da magia e da qualidade do São Paulo em uma noite de Libertadores no Morumbi no jogo de volta. Hoje tem um jogo complicadíssimo pro São Paulo. E eu acho que tentar reter a bola pode ser também esse antídoto para frear o ímpeto ofensivo desse Botafogo dona... que é poderoso. Oi? Porque quando a gente fala de tentar segurar o ímpeto do Botafogo, passa muito por tentar desacelerar o jogo do Botafogo, o que é muito difícil. Porque quando você vai pensar, beleza, a gente segura, a gente para ali o Almada e para o Luiz Henrique. Aí sai o Igor Jesus, o Marlon Freitas, cada um saindo do buraco. É muito difícil desacelerar o jogo do Botafogo. Essa é uma questão, tem que saber marcar. O Botafogo se movimenta muito, né? Esses homens de frente se movimentam muito. O Luiz Henrique não fica parado na direita, o Igor Jesus não fica parado no centro do campo, o Savarino também, o Almada, eles estão sempre trocando. Vira e mexe tem a chegada de um dos laterais. Acho que a grande questão do Botafogo hoje é quais serão os laterais do time. Mas acho que a grande questão, o jogo com o Corinthians deu um sinal nesse sentido, ganhar o meio-campo. Não deixar o Botafogo trabalhar essa bola com tranquilidade. Talvez por isso até se possa pensar numa mudança de desenho tático do São Paulo, colocando mais um jogador no meio, como fez aqui o Ramon Dias no segundo tempo. Ele tirou um zagueiro, colocou mais um volante. E aí você não deixa espaço para os passes, porque as bolas do Botafogo, é claro, os jogadores de frente se movimentam muito, mas elas saem basicamente de Marlon Freitas, Almada e Savarino. Savarino às vezes um pouco mais como meia, daqui a pouco como atacante chegando mais na área. Se você bloquear esses jogadores, a bola não vai chegar nos atacantes. Então, para bloquear, você tem que ter mais volume, mais presença no meio de campo. Talvez seja interessante para o São Paulo, que como disse o Dona, gosta de ter a bola, povoar um pouco, colocar mais um jogador naquela função para poder ganhar essa disputa. Porque aí, né, Mário, eu tenho uma pergunta para você, mas só para o Rafa completar, Rafa, eu não sei se é o ideal, a gente até tinha deixado essa pergunta ontem no ar, lembra, Eugênio? Se o São Paulo vai jogar com os 4 jogadores na frente, né, como normalmente joga. Sim. Então tudo bem, deixa o Lucas, claro, óbvio, né? O Caleri, o William Gomes, e aí é para pensar em mudar o esquema ou não, Rafa? Então, é uma boa discussão essa, Bruno e amigos. A gente está citando aí o jogo contra o Cruzeiro, que o Botafogo perdeu no estádio Nilton Santos. Como é que o Cruzeiro constrói aquela vitória? E é importante isso, porque o debate, quando ele é desenvolvido em cima de fatos, ele é muito mais sustentável do que desenvolvido em cima de teses. O Cruzeiro ganha aquele jogo não renunciando o seu jogo de aproximação, aproveitando a marcação alta do Botafogo, movimentando sem a bola e gerando espaço ainda no seu campo de defesa. É assim que o Cruzeiro constrói 2 dos seus 3 gols. Então, para que o São Paulo tenha um êxito parecido, para mim, a primeira iniciativa do Zubeldia hoje é dar essa mesma autonomia que o Cruzeiro deu ao Matheus Pereira naquele jogo para o Lucas Moura hoje. Posicioná-lo do lado do campo seria limitar a capacidade de atuação dele no momento em que o Botafogo vai pressionar o São Paulo, vai tentar tirar essa bola no seu campo de ataque. Se o Lucas Moura tiver essa flutuação, vai confundir a marcação do Gregory, do Marlon Freitas e dos laterais. Aí o São Paulo começa a ter condição de barganhar argumentos para vencer o jogo. A maior dúvida nesse momento, entre ter, e o Eugênio levanta isso, mais homem de meio campo, é se esse homem for preponderantemente um marcador. Isso pode realmente tirar o repertório do São Paulo. Mas se não for, se o Luciano fizer esse papel e ajudar ali numa segunda linha, acho que o São Paulo mantém a sua condição ofensiva. O lobby pela presença do William Gomes como titular é muito grande. Eu também acho que sai o Luciano. O lobby para manutenção do William Gomes como titular, ele é prudente, porque ele versa sobre uma linha de corte muito recente, que é a atuação contra o Cruzeiro, personalidade, atitude, está pedindo passagem, ok. Mas é um jogo de Libertadores. Então, assim, você quer apostar nisso, é legítimo, mas saiba que você pode ter uma perda quando você perde tira um pouco de experiência do seu time titular. É uma sinuca de pico difícil. O jogo estratégico é bem importante. Ô Mari, nessa questão... Eu acho que... Fala, Eugênio, fala.
Não, só para dizer que o São Paulo tem um jogador, que é o Rodrigo Nestor, que faz esse dublê muito bem. Ele sai para atacar pela esquerda, mas ele recompõe como um terceiro volante quando precisa. Mas ele também saiu machucado, né? Sim. Do último jogo. Não sei, o menino que chegou agora, o Marcos Antônio, né? É um jogador que tem muita capacidade também de saber marcar, mas... Dá uma sustentação, né? E um passe de qualidade. Porque não é só tirar a bola do Botafogo. É uma vez tendo essa bola, como você vai propor essa saída de jogo para o ataque? Porque tem que atacar também. Eu acho, Bruno, vou devolver para você, porque o que acontece, eu acho que o torcedor do São Paulo olha nesse momento e fala, alguma coisa precisa ser mudada no time. E aí, tá mais na bronca do Luciano pelos últimos jogos e o William Gomes pedindo passagem. Então, eu acho que o Zubeldia deu o tempo que ele poderia ter dado para o Luciano nesse sentido, de insistir na ideia dele, e agora beleza. Chegou no jogo de Libertadores, alguma coisa vai ter que acontecer, e eu acho que ele vai mais para Zubeldia e alegria. Mais para Zubeldia e alegria, será? Rapidamente, só esse ponto de você preencher mais o meio campo, que eu acho que o Alisson fazia isso que o Eugênio estava destacando. O Alisson era o melhor jogador do São Paulo, porque ele tinha qualidade para marcar e se apresentava para jogar numa intensidade absurda. Se você for pensar no longo, um jogador de mais capacidade de marcação, mais um 5. O Marcos Antônio é um jogador que eu acho que pode se aliar um pouco à marcação e principalmente o que o Eugênio falou. Ele tem qualidade no passe, ele deu dinâmica para o meio campo nessa partida contra o Cruzeiro. Você conseguir reter um pouco mais essa bola e qualificar essa circulação de posse de bola, que vai ser interessante. Só que o ponto é quem sai. O Wellington Rato, que é um jogador que ajuda muito na recomposição, é um jogador que consegue vir muito para esse cruzamento para buscar o Calheri na bola aérea, um jogador que tem uma bola parada forte. De fato... É um problema para o Zubeldia tentar resolver nesse jogo de xadrez. Né? É só nesse ponto de, entre continuar ou não com o Luciano, não tratá-lo como descartável num jogo como esse. Não, é decisivo. É jogo grande, quartas de final de Libertadores, a gente sabe que o Luciano tem estrela. Como esse tem que ser planejado para 16, não para 11, né, Brelê? Exato, Rafa. Então, o Luciano é um cara que pode pode ser ele gosta demais desse tipo de jogo. Até demais. Às vezes ele gosta tanto que atrapalha. Não, mas e até pensando em estratégia, pode ser interessante. Eu sei que o Zubeldia vai ponderar também o fato do William Gomes ter apenas 18 anos. Uma coisa é jogar contra o Cruzeiro fora de casa, ali sem responsabilidade. Outra é jogo de Libertadores, jogo de mata-mata. Então isso pode pesar na decisão do técnico. Mas eu iria de William Gomes, sacando o Luciano, guardando para o segundo tempo, para aproveitar uma possível fragilidade do Botafogo pelo lado direito com o Vitinho. O Vitinho acabou de chegar, teve ali uma certa dificuldade contra o Corinthians natural. Porque ele é muito forte ofensivamente, o Vitinho. É um lateral mais de apoio. E o principal, a dupla de zaga do Botafogo, o Bastos pelo lado direito, o Barbosa pelo lado esquerdo, está amarelada. Então isso daí faz com que o Botafogo também, no 1 contra 1, precise ponderar, precise pensar até mesmo em uma cobertura maior do Gregory. Por tudo isso, eu iria com um time um pouco mais insinuante para tentar esse 1 contra 1 e quem sabe até causar um desfalque para o Botafogo para o próximo jogo e guardando o Luciano para o segundo tempo. E o principal, o São Paulo precisa resistir não só ao jogo, mas ao primeiro tempo. No jogo passado contra o Corinthians, o Botafogo produziu em 30 minutos 7 finalizações e 7 finalizações no alvo. O Hugo Souza fez 7 defesas em 30 minutos. Então o Botafogo costuma ser muito intenso nesses primeiros minutos de partida. Ô Mari, sobre as laterais, ontem quando a Roberta participou aqui do programa, ela falou assim, Marçal no banco. E isso tem causado repercussão, essa combinação. Quer dizer que o Alex Telles vai jogar? Pois bem, Bruno, só para complementar o assunto, o Mário Marra me mandou uma mensagem falando do Marcos Antônio e falou 41 passes tentados, 41 certos, ele não errou. Impressionante. Mas sobre as laterais, Bruno, isso é interessante. Porque se a gente fica aqui tentando desenhar esse lado do São Paulo com mudanças e que necessita da mudança para dar alguma resposta diferente, do lado do Botafogo implementando outros jogadores para um sistema que já está funcionando. E a gente sabe a importância dos laterais para o jogo do Botafogo, para o jogo do Arthur Jorge. Então tem a questão do Vitinho ou do Ponte de um lado, e aí tem a questão do Alex Telles e do Marçal. Do Alex Telles tem muito essa cautela, já que o cara chegou, pegando ritmo, ganhando minutagem. Para um jogo desse, vai direto, mexe, muda nas laterais, mexe, mantém Vitinho e vai com o Alex Telles também, vai no Ponte e vai no Marçal. O Arthur Jorge, depois do jogo contra a LDU, lá em maio, ele tinha falado que a lateral era a posição mais importante para ele, que os caras tinham que correr 12 quilômetros por jogo.
Ô, Eugênio, eu quero te ouvir. Porque, assim, para começar, o Bruno Vicário poderia ser lateral, né? Corre 42 todo dia de manhã. Mas falando do Botafogo, 42? Que não tem opção Bruno Vicário para lateral. O problema é ter que correr com a bola. É isso que é o isso que eu ia falar. Segundo plano. Para você sair correndo, tá tudo certo. Alex Telles, Marçal, Ponte, Vitinho, para você, Eugênio. É difícil a gente definir aqui, né? O curioso é que o Botafogo fez essas contratações em função de ter perdido os jogadores do seu elenco, né? O Damian Soares foi para o Peñarol, né? Se machucou do outro lado o Cuiabano. E aí você vê como é que está empolgado o Botafogo. Ele vai fazer contratação para recompor o elenco. Aí ele traz jogadores, teoricamente, mais pesados do que aqueles que saíram, né? Vai buscar o Alex Telles, jogador de Copa do Mundo. Vai buscar do outro lado o Vitinho, que estava em Premier League até há pouco tempo. Né? O nível é um nível de exigência muito alto. Então, quando você vai buscar esses jogadores para reforçar, não apenas para recompor, mas para reforçar o seu elenco naquela posição, você imagina que eles chegam com moral, porque o Matheus Ponte, ele estava no elenco desde o início do ano, aliás, desde o ano passado, e praticamente não jogava, a verdade é essa, mas quando jogou não foi muito mal, e o Marçal estava ali sempre como segunda opção para o Cuiabano. Eu acho que é mais provável começar o Vitinho pela direita, que respondeu por mais tempo e melhor, do que o Alex Telles pela esquerda. Acho que o Alex Telles vai ser muito jogador de segundo tempo. E dentro daquilo que o Arthur Jorge falou, acho que são duas substituições que devem acontecer. Como ele exige muito dos laterais, ele tem trocado muito do segundo. Não só ele, né? Em geral, os técnicos têm trocado muito os laterais. Então a tendência é que os 4 joguem, alguns mais, outros menos. Eu acho que o Rafa discordou ali. Eu vi um movimento no nosso retorno ali. Não sei se concorda, não. Ai, meu Deus do céu, Rafa. o que ele vai falar? Mas sem a discordância, né, sem o embate, não tem o debate, não é isso, meus amigos? Eu entendo os argumentos que o Eugênio trouxe e fazem todo sentido, como sempre, mas assim, a própria fala do Arthur Jorge, para mim, é um indicativo do que ele vai fazer para o jogo de hoje contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. Quando ele costumeiramente bate na tecla da exigência dos laterais e ele sabe que vem de um jogo de alta exigência, que foi o jogo contra o Corinthians, quem começou sábado, para mim, não começa hoje. Eu acho que ele começa com o Matheus Ponte e com o Alex Telles, que entrou durante o jogo, mas não foi titular na partida contra o Corinthians. E aí ele deixou o Marçal e o Vitinho como opções no banco de reservas. Não é informação, é apenas um sentimento. Considerando que o Arthur Jorge não é aquele técnico que faz deflagradamente predileção, escolhe competição, poupa time inteiro, mas pontualmente ele tira 2, 3 peças em momentos estratégicos, quando o jogo subsequente tem um valor técnico melhor ou maior para a temporada, como é o caso do jogo de hoje contra o São Paulo pela Libertadores. É um contraponto que eu acho importante trazer, com base inclusive no que o próprio técnico português costuma dizer. Ô Mari, Donan e Breiler, a gente está falando dos laterais do Botafogo, mas tem uma questão envolvendo o lateral de São Paulo, que é o Rafinha, porque a gente está falando em uma linha de 5 jogadores, seriam com 3 zagueiros, certo? Tem a possibilidade. Ou vocês estão contando o Rafinha como um terceiro zagueiro? Porque ele é um cara grande também para esse tipo de jogo, né? Mas eu acho que o Rafinha ele se encaixaria mais numa linha de 4, né? Como lateral ali. Mas aí não joga com o Rafinha hoje? Se for uma linha de 4, acho que ele joga como titular, até porque é um cara grande acostumado a partidas desse tamanho. Vamos lembrar o que o Rafinha jogou, por exemplo, na final da Copa do Brasil. Então, contra o Flamengo, né? No jogo do Maracanã, venceu os duelos com o Bruno Henrique ali. E muitas vezes, não só o Zubeldia, mas o Dorival chegou a usar também o Rafinha como um terceiro homem para saída de bola. Por isso que eu tô perguntando. Numa linha de 3, ele poderia ser esse terceiro. Eu confiaria mais no Rafinha para ser um terceiro zagueiro do que para ser um ala, entende? Acho que para ser um ala vai desgastar muito fisicamente para ele subir, descer, fazer esse corredor. Não, mas você acha que você tem que ter o Rafinha no jogo de hoje, não Eu acho que sim, mas aí seria uma linha de 4. Seria uma linha de 4 com ele como um lateral, na minha opinião, né? O que você pensa, Eugênio? O Rafinha é um lateral que já há muito tempo deixou de ser aquele que vai à linha de fundo, né? Ele é um lateral construtor, para usar um linguajar que o Tite gosta, mas ele constrói a partir da linha de meio campo. Aquela junção da lateral com a meio de campo, dali ele distribui o jogo, distribui com muita qualidade, importante que você diga isso. A questão toda é lidar com atacantes velozes do outro lado.
Porque vão jogar em cima dele também, sabendo disso, né? Se ele é o cara que é responsável por marcar a ponta esquerda do Botafogo, é verdade que hoje o Botafogo ele agride menos pela ponta esquerda. Ou é pela direita ou pelo meio. Ele não tem o driblador da esquerda. Quem ocupava muito aquele espaço era o Cuiabano. O Marçal vai menos. Não sei se o Alex Telles seria um cara que para ir o tempo inteiro ele é de fundo. Ele é muito mais ofensivo que o Marçal. Mas essa é uma questão de como usar o Rafinha para não desproteger aquele lado do campo, mas aproveitar também dele essa qualidade. Não sei, vamos lembrar tempos de Rafinha do Bayern de Munique sendo dirigido por Guardiola. Nossa. Quem sabe esse melhor preenchimento de meio campo não pode ser com o Rafinha entrando um pouco mais e colocando o Igor Vinícius, que tem mais força, né, mais velocidade, para cobrir o lado direito. Não sei, tô divagando aqui, tô delirando. É que eu acho que a Eu presença... acho que o São Paulo vai com porque 15, a presença viu, do Mário, Rafinha... Bruno? Não, mas eu acho que assim, pensando, se a gente discutia Luciano, enquanto também experiência, um cara que gosta muito desse tipo de jogo, e Rafinha, eu acho que a presença do Rafinha em termos de liderança tem mais esse peso do que a presença do Luciano em termos dessa experiência. Então, se eu fosse colocar no papel aí, eu colocaria muito mais o Rafinha como uma presença e o Luciano como uma ausência. Isso aí, torcedor tricolor São Paulo que entra em campo aí logo mais contra o Botafogo. Tem uma grande missão aí, segurar o resultado para decidir no Morumbi ou sair com alguma vantagem aí. Botafogo que é um time muito cascudo aí, São Paulo vai ter que suar a camisa para conseguir aí ou a vitória ou sair vivo para disputar no Morumbi. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!